Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade do real Messias Emmanuel Abdushim, o Senhor do juízo final. É autor da Mensagem do Grau, Na Luz da Verdade, obra oficial em 3 volumes, que é editado pela Ordem do Grau na Terra, no português brasileiro, www.graal.org.br, no português europeu, pelo Movimento Internacional do Grau no Brasil, www.mensagemdograu.com.br. Oremos. Na luz da tua criação nos encontramos, cientes de ti, Criador do Universo, cientes sim, de teu infinito poder, teu eterno amor, de tua eterna sabedoria e de tuas inexauríveis forças. Em adoração, elevamos para ti as mãos, e a ti, Senhor, rogamos, consente que a tua graça e tua imensa bondade se estendam sobre nós. Amém. Essa é uma oração do Filho do Homem, Emmanuel Abdushim, o Espírito da Verdade. Enquanto que o Pai Nosso é do seu irmão divino inenteal, Jesus Cristo. Esses são os dois filhos de Deus Pai, que nasceram por intermédio da rainha primordial Elizabeth, que foi a primeira criatura de Deus, né? Até no vídeo anterior eu estava comentando um pouco sobre a questão de conceito de família, né? Que tem uma pessoa que comentou aí num dos vídeos anteriores, falou que sugeriu para que eu falasse alguma coisa sobre isso, que era a dissertação de Abdushim do terceiro volume, dissertação 42, né? Conceito de família, né? Então, essas coisas estão um tanto interligadas. E tem um outro leitor que, não sei se foi o mesmo, mas ele sugeriu que eu falasse alguma coisa sobre as personalidades de Manuel, Parzival e Abdushim. Então, é isso que nós temos que entender, né? Que quando Deus era um só, né? Até eu podia falar, ele era irresponsável, porque ele não tinha outra responsabilidade, ele era a única vida, né? E ele era responsável só por si próprio, não tinha outros seres, não tinha mundos, né? Ele era só um ser único, né? Mas a partir do momento que ele tomou uma decisão de modificar algo, né? Ele teve que agir, né? Encontrar um meio de alterar aquele estado que ele sempre teve, né? Por toda a eternidade ele tinha, desde a eternidade, mas a partir de um momento da sua vida eterna ele resolveu por bem modificar isso. E isso a gente cabe muitas reflexões, né? O que motivou ele a agir dessa forma, né? Eu sempre faço algumas teorias, enfim, algumas imaginações, imagino certos quadros, né? E penso, procuro imaginar como ele era, né? Até eu digo, ele era uma estrela solitária, né? A única estrela que existia, vamos dizer assim, num céu totalmente negro, sem nada, ele era a única vida, né? Ele é, na verdade, a vida, a única vida que existe. Mas fora ele, o seu corpo de luz, não existia mais nada, né? Não existia mais nada. Então, é possível, penso, através da mensagem do Graal, né, se aprofundando, né, nós tentarmos fazer um quadro, né, de quais foram os motivos, de que forma ele procedeu. E isso através das próprias informações que tem na mensagem do Graal, né?
Então, sabemos que ele é inenteal, é a única vida. O sentido da palavra inenteal é não criado, né? Enquanto que enteal são as criaturas. Né? A partir disso, nós temos essa informação, que ele é a única vida. A substância inenteal é a substância da vida. Mas claro que toda a própria vida dele tem um mecanismo, né, de funcionamento, o chamado moto contínuo, né, que muitos dizem que o gênio Leonardo da Vinci buscava esse moto contínuo e nunca conseguiu, e é impossível conseguir algo, né? E não só aqui na matéria grosseira, mas também em todo o reino espiritual, né? Espiritual, da esfera divina também, não é possível, né? Encontrar algo é, totalmente autônomo, né? Sem precisar de Deus, da irradiação de Deus. Isso é impossível, né? Porque esse moto contínuo é o próprio Deus, é onde está a vida, né? Está nele a vida que ele transmitiu para os seus dois filhos, Jesus Cristo e Emmanuel, o Espírito Santo. Então ele doou através de Elizabeth, né? Essa vida, e essa vida se tornou pessoais, né? Então, a partir do momento que surgiu algo, modificou o estado, enfim, ele teve que ele próprio teve que aprender, né, com aquele novo estado, né, como lidar com as energias, com as novas formas, e, enfim, de imediato ele não era pai. Primeiro nasceu a rainha primordial Elizabeth, né, mas tudo, se a gente refletir, tem alguma explicação, então a gente pode pelo menos teorizar como, né, isso se efetuou, né. É, então, surgiu, né, com a própria mensagem do Graal, essa questão de três personagens, né, de Abdrushim, Parsifal e Manuel, né, que é o Espírito Santo. Então, quem seria Parsifal, por exemplo? Seria o filho, pela lógica, o filho de Manuel, né? Da mesma forma que Deus deu uma parte viva dele, né? A sua identidade para os seus dois filhos, né? Emmanuel e Jesus Cristo. Emmanuel também teve que ter um filho, né? Vamos dizer assim, e doar uma parte, uma pequena parte da sua identidade que ele recebeu de Deus, né? E para ter esse ser e Parzival. E Abdrushim seria, pode-se dizer, um filho de Parzival. Né? Porque a criação, né, através da mensagem do Grau, nós sabemos como que são as criações, né, os mundos, sabemos que existe a esfera divina, né, mas que a esfera divina não Deus não é divino, Deus é Deus. O divino também é uma criação de Deus, né? É a sua, vamos supor, a primeira criação, né? Agora, a partir do momento que sabemos que a natureza de Deus é inenteal, não criada, ele também teve que ter o primeiro reino, o primeiro mundo, enfim, que ele criou, né? Que é inenteal. Então, ele não fala desse reino particular de Deus, né? Assim, algumas coisas, ele fala, por exemplo, do trono de Deus, que é guardado pelos quatro animais sapientes, a águia, o touro, o touro, o carneiro e o carneiro, né? A águia, o touro, o carneiro e o leão, já estava esquecendo, o leão, né? Então, e o carneiro tem semblante humano, né? Interessante, são os quatro animais sapientes. Então, eles estão na proximidade de Deus, né? Então, aí daí se conclui que junto a Deus, no reino, só pode viver a rainha primordial Elizabeth, os seus dois filhos, Jesus Cristo e Emmanuel,
e os seus 4 animais sapientes. Né? Então, isso já temos uma informação. Agora, da mesma forma que Deus doou uma parte da sua vida para seus 2 filhos, que se tornaram pessoais, uma personalidade, né? Emmanuel também, com a expansão da criação de novos mundos, né? Que o faça-se a luz, né? Bíblico, é, o, é, o, é a criação espiritual que estava sob a responsabilidade do Espírito Santo, que é Emmanuel, né? Foi Deus Pai destinou ele a isso, né? A responsabilidade desse reino. E então ele também, ao organizar toda a criação, ele teve que ter um filho, né? Que se tornasse o rei dos reis, que seria Parzival, né? Que está no ápice da criação primordial. E com a expansão do reino, né? Parzival também teve um filho que está no 4º plano, né? da criação primordial, que é Abdrushim. Agora, é interessante refletir certas coisas, né? E quem é o superior do reino espiritual? Né? Aí fica também uma pergunta. Abdrushim fala em Lohengrin, mas ele fala só de passagem. Assim, como Lohengrin não é uma fonte de onde procede assim, as radiações, né? Então ele não deu mais detalhes, mas indicou que ele seria o superior do reino espiritual. Agora, quando a gente pesquisa assim um pouco sobre Lohengrin, que tem alguns poemas assim antigos, né, franceses, alemães, que fala da lenda do Graal, né, de Parzival, de Amfortas e de Lohengrin. Mas lógico que esses poemas também não se mantêm puro, né? Porque interfere o raciocínio humano também, né? Mas consultando esse personagem Lohengrin, eu vi uma informação que ele seria filho de Parzival, né? Então daí podemos também fazer uma suposição que é interessante. Da mesma forma que Deus teve dois filhos, ele destinou Jesus Cristo como rei e sacerdote do reino divino. Então, a esfera divina de responsabilidade de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo disse: meu reino não é deste mundo. Ele estava se referindo a toda a criação espiritual, não apenas ao reino de matéria grosseira. Então, ele veio aqui em missão especial de salvação do ser humano, como um amor de Deus. Né? Mas ele não era responsável diretamente pela criação material. Foi uma missão especial que ele fez. Por isso que também que ele disse que eu vou, quando eu partir, eu vou voltar ao Pai e não me vereis mais. Então já estava dando uma indicação. Então já está aí uma má interpretação, dizendo que o Jesus Cristo vai voltar. O que ele prometeu é o Filho do Homem, que é o Espírito Santo. Que ele é o eterno mediador entre a criação espiritual e Deus Pai. É o Consolador. É o Espírito da verdade. Então Deus Pai destinou ele para a criação espiritual. Ele fez o faça-se a luz, né? Por ordem do Pai. Agora, da mesma forma, então, Emmanuel, o Espírito Santo, ele teve que uma parte da sua inerioridade teve que se ancorar em Parzival. E Parzival, daí também, ele simboliza, né, vamos supor, no reino espírito primordial, em toda a criação espiritual, como se fosse Deus. O Deus no seu reino inicial que teve outros reinos, que é o reino divino, que destinou a Jesus Cristo, e o reino espiritual, que destinou ao Espírito Santo. E o próprio Parzival, que está presente na criação espiritual, no ápice da criação primordial, ele também teria que ter
o seu descendente para reinar nos seus reinos subsequentes. Por exemplo, no quarto plano da criação primordial, que seria Abdushim. Isso é fato, né? Embora Messias Abdushim não citou isso na sua mensagem do Graal, né? Que no quarto plano estaria Abdushim reinando, mas isso sua discípula posteriormente revelou, né? Depois que Messias Abdushim já tinha partido da Terra, né? Que nesse quarto plano da criação primordial, além das ilhas, né? Dos lírios, a ilha das rosas e a ilha da justiça, né? Que são essas três qualidades de Deus, né? Intrínsecas, né? Sua pureza, sua justiça e seu amor. Seu amor está no coração, irradia a partir do coração de Deus. Sua justiça, creio que é na garganta, porque aqui está a fala, né? Que pronuncia a palavra, a justiça, né? E a sua pureza só pode ser aqui na cabeça, né? Dos pensamentos puros, né? Então isso a gente procura refletir, né? Fazer pela lógica, né? E então Lohengrin, eu penso que poderia ser um filho de Parzival, que é um irmão de Abdushim. Isso é uma suposição minha, né? Então ele estaria no ápice do reino espiritual de onde nós, seres humanos, procedemos. Eu vou só ler um trecho aqui do terceiro volume da mensagem do Graal. Os planos, um parágrafo que fala sobre Parzival, né? Parzival. Impossível separá-lo de Emmanuel, pois Emmanuel está nele e através dele atua. Pode-se dizer também que Parzival é um dos invólucros de Emmanuel, formado pela rainha primordial Elizabeth, através do qual Emmanuel atua no ápice da criação, que só pode surgir dele e que, do contrário, não existiria nem poderia existir, porque Emmanuel em Parzival é a origem, o ponto de partida da criação. Ele é a vontade criadora de Deus e Deus está com ele e nele. Só esta humanidade terrena consegue que algo tão grandioso possa ser rebaixado até aquela figura que a humanidade terrena imagina hoje como sendo Parzival. Humanidade que tudo atira ao pó com seu intelecto, uma vez que ele próprio nasceu do pó, que é o intelecto, né? O intelecto é apenas um instrumento aqui, material, na matéria grosseira, para que nós possamos, os espíritos, atuarem. Mas a humanidade se escravizou, né? O raciocínio, as coisas da matéria. Então, tudo que vem do raciocínio é restrito, né? É preso ao espaço e ao tempo. Então, do ponto de vista da luz, né? Nós, seres humanos, a grande parte, quando nós suprimimos a nossa intuição, a nossa essência espiritual, seria o nosso coração, né? Ficamos só valorizando as coisas da matéria, né? E tornamos, na verdade, sem vida, né? Porque o que torna nós verdadeiros seres humanos é o nosso espírito, é o nosso coração, é a nossa intuição, né? Então, esse é o pecado original, aquele momento que pelas tentações de Lúcifer, nós, seres humanos, começamos a privilegiar só o raciocínio. E tem essa história bíblica, né, que é a mulher que pecou primeiro, né? E através dela, pela vaidade, né? Lúcifer introduziu a sua semente do mal aqui na humanidade, né? Não que Lúcifer em si ele seja mal, né? Ele
ele, ele saiu da sintonia do amor de Deus e colocou o seu método aqui, né? Ele, com a sua energia, ele ativou o raciocínio do ser humano, o intelecto, mas ele, ao mesmo tempo, ele não quis ter paciência, ele não quis agir com amor, né? Aqui com os seres humanos, como ele havia prometido para Deus, e ele começou a achar que o ser humano não tem valor, né? Então vou com as minhas tentações, vou ver se ele é bom ou é bom, né? Bom ou ruim, né? Então ele quis fazer uma seleção brutal, né? Selecionar quem serve e quem não serve, sem ter paciência, né? Então ele não esperou que uma planta, né, que precisa de cuidados, né? Tem que ser germinado numa estufa, né, para depois ser implantada na terra e vai crescendo, também com cuidados até poder suportar tempestades, enfim, e se tornar uma árvore útil. Agora, se não tiver cuidado, aquela semente vai se perder, né? Vai se secar, enfim. Então, a questão de Lúcifer foi isso, né? Ele em si, ele não é mau, ele começou a usar o princípio errado, né? Ele se afastou de Deus, do amor de Deus, de Deus, a irradiação do amor. E uma vez atuando dessa forma, ele próprio afundou, né? Afundou no reino de matéria fina, né? Então ele saiu fora da criação, justamente porque ele saiu porque tudo que existe, todas as criações de Deus, a liga que forma, que mantém tudo é o amor. Se deixa de existir o amor, a pureza e a justiça não basta por si, né? Então pode-se dizer que Lúcifer tem sua justiça, tem sua pureza, mas essa pureza, essa justiça não tem vida se não tiver o amor, né? Porque são três qualidades que dependem, né? Uma faz parte da outra, né? Não vive sem a outra, né? A pureza não vive sem a justiça e sem o amor, a justiça não vive sem a pureza e sem o amor, e o amor não vive sem a pureza e sem a justiça, né? São as três qualidades intrínsecas em Deus, que são interligadas, né? Por isso que não existe arbitrariedade no caso de falar que Jesus, ao sangrar na cruz, ele estaria trazendo para si, né, os pecados dos seres humanos, da humanidade. Isso é impossível, não? Imagina, isso não tem cabimento na justiça de Deus. A redenção dos pecados só pode ser feita através da lei do amor, que inclui a justiça, né? E a pureza. Então, o ser humano que tem, com a sua boa vontade, com as suas boas ações, pagar seu karma, suas dívidas, né? Não tem outra forma. Quando Jesus dizia os seus pecados estão perdoados, ele dizia isso porque ele via que o interior, né? Ele sendo um filho de Deus, sendo o próprio Deus, né? Porque a Trindade santa, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só, que se manifesta em três, né? Porque é aquela identidade viva, né? São os três únicos seres realmente vivos, né? Que tem essa vida dentro de si. Então são essas reflexões, porque Jesus tinha que dar a sua palavra viva. Isso é a salvação. Somente isso é a salvação. Ela tem que ser interpretada da forma correta, né? Não com condescendências, imaginações, né? Por isso que as religiões, principalmente a dita cristã, ela só desencaminha. Hoje é uma religião luciferiana, porque ela distorceu os ensinamentos de Cristo com a sua imaginação, com o seu comodismo, ela deformou, né? Ela é como quando Rosales diz no seu livro, o livro do Juízo Final, que
que os cristãos, a religião cristã e os seus cristãos, eles são coveiros da doutrina de Cristo, porque matou, né? Porque o ser humano que privilegiou o raciocínio, ele só tem imaginações, ele quer desculpas, quer facilidades que não existem nas leis de Deus, né? Agora, sobre esses personagens, Abdurshim, Parzival e Manuel, então é uma coisa interessante, né? Que o Espírito Santo Emmanuel, ele não está na criação, ele paira na criação, ele atua através de Parzival e de Abdurshim, e eu penso que também através de Lohengrin, mas isso é apenas uma suposição minha. E na obra, por exemplo, a mensagem do Graal é uma palavra viva de Deus, pode-se dizer que é um novo evangelho de Cristo, né? Une, né, as doutrinas de Cristo e de Manuel, Espírito Santo. Então, existe essa questão, até foi uma pergunta, né, de um comentário de um dos vídeos meus que falou, até para mim, falar alguma coisa sobre essa personagem, Parzival, Emmanuel e Abdurshim. E nós vemos a mensagem do Graal, ela está, o nome é Abdurshim, na capa. Aqui é a edição do Movimento Internacional do Graal, né? No português europeu, está aqui, né? Abdurshim, na luz da verdade, mensagem do Graal. Eu coloco Deus porque é uma obra pessoal de Deus. Essa aqui é a nova palavra viva de Deus. Agora, então está Abdurshim. Quando a gente lê as mensagens, as dissertações, algumas coisas não se tornam tanto compreensíveis, né? Às vezes as pessoas têm algumas dúvidas e algumas ilusões, né? Próprio assim do raciocínio. Então, algumas passagens que acho que até houve uma pergunta, alguma coisa assim, que então o Abdurshim, o Messias Abdurshim diz assim, que o Filho do Homem está a caminho, né? Então, entender que ele já está na Terra, né? E no momento certo ele vai se manifestar, algo nesse sentido. Mas ele não se declara o Filho do Homem, prometido, o Espírito da Verdade, né? Então fica alguma dúvida, mas como? Então ele não é, né? Agora, tem um trecho que fala, eu não sei qual está a dissertação, não sei se é do primeiro volume, o segundo, que fala que Abdurshim concluiu sua mensagem, né? E agora vem o Espírito da Verdade, né? O Filho do Homem, né? Então entender que é quando Parzival vem atuar aqui na Terra, né? E naquela época que Messias estava encarnado aqui na Terra, Messias Abdurshim, né? Ele, em alguma solenidade, ele se declarou: eu sou o Filho do Homem, né? Eu sou o esperado, né? E então aí vem essas, às vezes, algumas aparentes contradições, né? Tem também uma pergunta que foi feita no livro Respostas a Perguntas, que é um livro também que é publicado pela Ordem do Grau na Terra. Respostas a Perguntas dos Leitores, né? As dissertações que Abdurshim escreveu de 1923 a 1938. É esse livro aqui. Abdurshim, Respostas a Perguntas. Isso aqui é no português brasileiro, que só existe na versão aqui no português brasileiro, da Ordem do Grau na Terra, né? Tá, Respostas a Perguntas, 1924 a 1937. Então, ele começou a responder perguntas a partir de 1924, né? Mas ele já começou, que eu saiba, a publicar suas dissertações a partir de 1923.
que ele publicava, e aí começou a surgir as perguntas dos leitores, né? Então tem uma pergunta que fala, pergunta sobre quando que vai vir um filho do homem, né? Mas Messias Abdurcinhas não, não diz que ele é o filho do homem, né? Então tem, mas diz que ele está para vir, né? Por exemplo, tem uma pergunta aqui, pergunta 41, o filho do homem. Então vamos ver aqui, página 78. O filho do homem já se encontra na terra? Pergunta, né? O filho do homem já se encontra na terra ou ainda deverá nascer? Porque Abdurshim fica calado de modo obstinado justamente sobre esse ponto. Será que Abdurshim não desejaria dar uma indicação do caminho certo para todos aqueles que assimilaram a sua palavra com convicção? Bom, isso aqui está uma indicação. Quem se interessar, esse livro é muito importante, né? Respostas a perguntas do Messias Abdurshim, né? Que é editado em português brasileiro pela Ordem do Grau na Terra, www.graal.org.br. Eu vou ver se eu procurar só ler um pouco aqui. Ele diz assim, resposta. O futuro próximo dará a resposta por si mesmo, pois só haverá um mestre no universo. Também o Filho do Homem não deverá ainda nascer, mas sim já se encontra há tempo entre os homens, como, aliás, tantos profetas religiosos já intuíram acertadamente. Esse aqui é o primeiro parágrafo. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que ele é o invólucro que vai abrigar, se manifestar o Filho do Homem. Mas ele não quis, porque é uma fase, aquela primeira fase que Abdurshim estava escrevendo suas primeiras dissertações, né? Então, quando respondeu, quem estava respondendo era o Abdurshim, que vamos dizer é o filho de Parzival, né? Então, numa época posterior, Parzival pessoalmente estaria presente, né? Naquele invólucro material, né? Então, nisso a gente tem que entender um outro detalhe também, que para um filho de Deus, seja Jesus ou então Emmanuel, o Filho do Homem se encarnar na Terra, teve que ter a colaboração invólucro de um espírito humano, né? Então, essa é um invólucro que necessita um filho de Deus para se encarnar. Esse ser humano do tempo de Jesus era um espírito humano que se chamava Jesus, que permanecia com Jesus, mas